Ótimo. Valeu, muito obrigado. Bom, então, minha gente, me cabe aqui no começo, eu vou rapidamente devolver a palavra para o Bernardo daqui a pouco, mas eu achava que ia ser assim útil, imagino, para a maioria de vocês, explicar um pouco o que é a característica de um mestrado profissional, que é um formato de pós-graduação que muita gente ainda não conhece. Esse formato ele já tem cerca de 20 anos de idade, por incrível que pareça, mas ele começou sendo criado pela Agência de Pós-Graduação do Ministério da Educação, que é a CAPES, e ele inicialmente tinha um viés muito voltado para a indústria. Então, os primeiros mestrados profissionais eram para a área de engenharia, alguma coisa para a área de farmácia também, de química. Isso, ao longo dos anos, se desenvolveu até que, cerca de 10 anos atrás, se achou prudente incentivar a expansão dos mestrados profissionais também para as áreas públicas. Então, saúde, educação, cultura e meio ambiente passaram a ser 4 dos principais focos dessa modalidade. E o mestrado profissional, assim, do ponto de vista acadêmico, o título que ele dá ao final é um título idêntico ao do mestrado acadêmico, né? Então, dessa forma, os cursos de mestrado profissional são cursos reconhecidos pela CAPES, são cursos autorizados pelo Ministério da Educação. Para que eles venham a ser criados, eles passam por um processo de análise e de seleção, que por vezes é até relativamente longo, é um processo que normalmente leva aí 1 ano. O nosso curso passou por esse processo, foi aprovado dentro da PUC, foi aprovado pelo Ministério da Educação, e a nossa intenção era de iniciar uma primeira turma em março desse ano, mas por conta aí da pandemia, a gente teve que adiar e agora a expectativa é que o curso se inicie em agosto, até com um formato, nesses primeiros meses, especialmente adaptado a essa nova realidade aí remota que a gente está tendo que viver para a segurança aí de todos. Mas o fato é que o mestrado profissional, isso muitas vezes as pessoas nos perguntam, ele é um bocado diferente de um MBA, por exemplo, de um curso de especialização. Os MBA não passam pela chancela da CAPES ou do Ministério da Educação. Esses cursos de especialização e MBA, no final das contas, eles não dão um título, diferentemente do mestrado profissional, que dá um título de mestre à pessoa. Então, quem cursa o mestrado profissional, ao final, tal qual a pessoa que faz o mestrado acadêmico, pode, em seguida, se interessar, vir a cursar um doutorado. E foi no ano passado também que a CAPES veio a criar essa nova modalidade, que é o doutorado profissional. Então, agora no Brasil, a gente tem também doutorado acadêmico e doutorado profissional. O mestre profissional, se quiser, pode fazer depois um doutorado acadêmico, se quiser, pode fazer um doutorado profissional, ou se quiser, ele vai diretamente para o mercado já. Porque também isso é outro aspecto desse curso. Originalmente, a ideia do mestrado profissional era atrair pessoas que já trabalhavam no mercado profissional para que elas se atualizassem aí nas suas disciplinas de interesse e pudessem, com isso, obter um título. Então, o mestrado profissional ele foi concebido para pessoas que já estão no mercado profissional. Entretanto, se abriu muito também, e hoje, dentro dos cursos de mestrado profissional no Brasil, a gente encontra tanto profissionais como encontra também gente que é egressa da graduação e imediatamente entra para um curso profissional. E essa mistura, no final, é muito interessante, porque numa mesma turma de mestrado profissional, aí das diferentes áreas, você pode encontrar pessoas com diferentes graus de experiência no mercado. Algumas com nenhuma experiência, muito jovens, saindo da universidade, e outras que já estão, às vezes, até em fase de se aposentar nas suas carreiras, mas que estão aí abertas para aprender novas coisas. E é um pouco nisso que esse curso, né, que vai se iniciar agora em agosto, se insere. E sustentabilidade é um desses temas transversais, que abrange aí, né, as mais diversas áreas, como daqui a pouco a gente vai estar ouvindo o Bernardo falar para a gente, e a Agnieszka também. E a ciência da sustentabilidade, que é o tema central aqui do nosso curso, ela é uma ciência que, por definição, ela é transdisciplinar. Isso quer dizer o quê? Essa é uma ciência que
ela existe na medida em que ela proporciona um diálogo entre a academia e os setores profissionais do lado de fora das paredes acadêmicas, né? Então, ela se propõe a interagir com governos, com empresas, com o terceiro setor e com a sociedade em geral. Então, essa ciência é uma ciência aí relativamente nova, aí tem cerca de 30 anos de idade, e por tudo que a gente vem atravessando no nosso planeta, inclusive a pandemia, mais do que nunca, essa ciência é necessária para os mais diferentes setores. Então, aí a coisa de 2 anos atrás, já tem alguns anos que a gente vem pensando, né, que seria necessário para o país a gente ter um curso desse tipo. É o primeiro curso de ciência da sustentabilidade criado no Brasil, o primeiro curso de mestrado profissional, e a gente julgava que seria muito oportuno, e aí com isso a gente começou a pensar, liderados aí pelo Bernardo e pela Agnieszka, nesse formato de curso ao qual nós chegamos agora, e estamos muito satisfeitos aqui em hoje apresentar a vocês. Então, com essa breve introdução, eu vou passar para o Bernardo, que vai fazer uma exposição para a gente acerca justamente das fronteiras dessa ciência da sustentabilidade que esse curso de mestrado profissional pretende tratar. Bernardo, por favor. Obrigado, Fábio. Como sempre, muito bem colocado, tudo muito eloquente. Bom, como o Fábio colocou, eu só queria fazer a retificação final, que na verdade o processo sempre foi uma construção a 3, e várias outras pessoas do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que é um parceiro do curso, um instituto de pesquisa em ciência da sustentabilidade, baseado no Rio de Janeiro, fundado por nós há 10 anos, e que, em parceria com a PUC, estabeleceu em 2015 o CS Rio, que vocês podem ver o logo aí na tela agora, que é um centro de ciências da sustentabilidade e da conservação do Rio. E o CS Rio tem vários eventos e seminários, e o CS Rio também é onde o curso está associado. O curso formalmente é parte do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC, dentro de um programa de pós-graduação em Ciência da Sustentabilidade, e ele faz parte da área de Ciências Ambientais da CAPES. Então, é um curso essencialmente transdisciplinar, como o Fábio colocou. Isso tudo vai ficar mais claro um pouquinho mais à frente, quando a gente apresentar sobre o curso. Agora eu dou um passo atrás e um pouco como apresentação do porquê que a gente pensa num curso, porquê que a gente acha que nesse momento esse curso faz sentido, e que eu vou fazer essa apresentação agora. Então, pode passar. Aqui só um início. No ano passado foi lançado um relatório global do painel das Nações Unidas sobre o estado da natureza e da relação homem-natureza no planeta, o estudo mais abrangente já feito sobre essa relação. É um estudo que envolveu 150 pesquisadores ao longo de 3 anos, que sintetizaram todo o estado da arte dessa relação, pesquisando em particular esses 5 tópicos do estado atual e das tendências futuras da natureza, da relação homem-natureza, quais são os cenários possíveis, qual é o os cenários desejáveis, e como que a gente chega nesses cenários desejáveis. Então, a parte de soluções e tudo isso. Eu tive o privilégio de ser parte desse painel das Nações Unidas, e a gente revisou mais de 10 mil estudos científicos, e o relatório em si está disponível gratuitamente na internet. São mais de 1.500 páginas. Quem tiver sem muita coisa para fazer, em julho agora,
fiquem à vontade, para que eles estiverem um pouquinho mais ocupados ou tiverem alguma coisa melhor para fazer. Tem um sumário executivo de umas 30, 40 páginas, que também está disponível. Então, como ponto de partida, como ele é um retrato de tanto da situação da natureza, como da relação homem-natureza, como dos caminhos de sustentabilidade, um retrato super atual. Nesse início eu faço algumas breves referências, pode passar a esse relatório. Infelizmente, a manchete, que foi manchete no mundo todo, ano passado, em abril, quando foi lançado, é que nenhuma surpresa para quem acompanha de perto, mas a escala é realmente muito forte, que a vida na Terra está se deteriorando rapidamente em todo o planeta, e em praticamente todos os indicadores, em todos os níveis, biomas, ecossistemas, espécies, variedades, pode passar, estão se deteriorando. Hoje, para as espécies não humanas, de animais e plantas, a gente tem mais espécies ameaçadas hoje de extinção do que em qualquer outro momento da história, desde que a humanidade teve aqui. Esse é um gráfico que mostra como mais vermelho, mais espécies estão à beira da extinção, pode passar. E isso, claro, é importante do ponto de vista das espécies, mas também é fundamental o entendimento de que isso tem uma consequência para a humanidade. Então, seja por aspectos para aqueles que enxergam que a natureza tem um direito intrínseco de existir e que nós temos algum dever ético de preservá-la, seja para aqueles mais focados nos benefícios que a natureza traz para as pessoas. Esse quadro, a gente vai ver daqui a pouco, ele é bem impactante. Um dos aspectos importantes do relatório é que muitos relatórios focam no que é o lado direito desse slide, esses direct drivers, no sentido de que são aqueles vetores diretos de impacto na natureza. Então, aqui a gente tem o desmatamento, ou equivalente à perda de habitat em ecossistemas de água doce marinho, a caça, a pesca insustentáveis, mudanças climáticas, poluição, espécies invasoras, essas sendo as causas diretas ali na ponta desse declínio da natureza. Mas a gente fez um esforço do mesmo tamanho em dar um passo atrás e identificar que, ok, sim, essas causas são importantes, mas o que está por trás delas? Por trás dela está a ação humana e de que forma essa ação humana se dá e o que leva, quais são os vetores e indiretos dessas ações. E nisso a gente tem 4 grandes quadros, os demográficos e socioculturais, os econômicos e tecnológicos, as instituições e governanças, e conflitos e, já dizíamos lá no ano passado, as epidemias e pandemias. Por trás disso tudo temos os valores sociais, que dizem respeito às escolhas que vão levar a esses vetores indiretos de mudança. Então, há um entendimento crescente de que, sim, é importante endereçar as causas diretas desse declínio do estado da natureza, do declínio, inclusive, mudanças climáticas e vários outros aspectos, água, ar, mas é igualmente importante endereçar aquelas vetores indiretos desse quadro. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem o que está acontecendo com o que a gente chama de contribuições da natureza para as pessoas. É uma lista aqui de 18, às vezes varia, 18 formas com que a natureza contribui para o bem-estar humano e, de forma geral, há um declínio acentuado desses benefícios da natureza, sejam eles polinização, regulação do ar, combate a mudanças climáticas, o solo mais fértil, até aspectos relacionados à inspiração e espirituais, e aspectos de identidade,
de povos mais associados, sua identidade mais associada à relação com a natureza. Aqui a gente tem apenas 3 desses benefícios ou contribuições que estão subindo, as 3 setas em verde, mas eles estão subindo porque, essencialmente, eles são benefícios que a gente extrai da natureza. Comida, energia e materiais. Então, a gente está extraindo mais, mas não de forma sustentável, esses benefícios. Pode passar, então, desde a década de 70, há um declínio acentuado. Isso, entre outras coisas, a gente examinou o que isso quer dizer para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Em particular, a gente olhamos para todos, mas em particular esses que estão aqui na tela, e o que a gente vê, de novo, é que o declínio da natureza leva a um declínio no progresso rumo aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Certamente, claro, aqueles mais na parte de baixo, que estão diretamente relacionados à natureza, mas também muito fortemente nos relacionados, por exemplo, à pobreza, à fome e água limpa, e cidades e comunidades sustentáveis. Então, não é só naqueles mais diretamente afetados pela natureza. Pode passar, por favor. Examinamos 3 grandes grupos de cenários futuros, cenários de otimismo econômico, um cenário que tem muito baixa regulação, crescimento econômico acelerado. Isso não são futuros desejáveis, isso são futuros plausíveis. E um cenário de competição regional, onde há fortes barreiras e os países se fecham, e há uma crescente lacuna entre ricos e pobres, e um cenário aí sim, um cenário considerado desejável nesse sentido de sustentabilidade global, onde política ambiental proativa encontra a produção e consumo sustentáveis. Pode passar, por favor. Esses cenários a gente encontra, sem muita surpresa, que emissões de gases de efeito estufa são maiores nos cenários de menor regulação, mais focado puramente no crescimento econômico, e são menores nos cenários de sustentabilidade, mas os impactos da natureza, na capacidade da natureza de prover benefício para as pessoas, também declinam muito seriamente nesses cenários de maior foco no crescimento ou nas rivalidades, e há uma reversão, em alguns casos, no cenário de maior sustentabilidade. Pode passar, por favor. Aqui, a gente, só para deixar claro, a gente define como cenários desejáveis, não uma definição nossa, isso é importante lembrar que os painéis da ONU não fazem pesquisa nova em si, somos, em geral, pesquisadores, mas baseados no que a literatura científica agregada diz sobre tudo isso. E aqui a definição de cenários desejáveis eram aqueles que tanto atingem as metas da Convenção de Diversidade Biológica sobre o Estado da Natureza, como também, essencialmente, são condizentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode passar, por favor. Aqui vale ressaltar, pode passar mais uma parte, que esse estudo foi o estudo mais abrangente a trazer para dentro do estudo tanto a participação de representantes de comunidades indígenas e tradicionais, como a sua ciência e a sua forma de conhecimento. E isso não é só para ser politicamente correto, isso é essencialmente porque nesse conhecimento reside boa parte das soluções, e esses povos detêm uma governança direta sobre 1/4 do planeta e desproporcionalmente fazem um papel muito melhor em conservar isso do que os povos ditos ocidentais ou modernos. Infelizmente, estão crescentemente sob pressão. Pode passar, por favor. E aqui, saindo do quadro desolador atual, a gente tem uma segunda parte onde a gente examina o que fazer. Então, pode passar, por favor, como alcançar os grandes objetivos associados de desenvolvimento sustentável, conservação da natureza e combate às mudanças climáticas. E aqui a gente deixa há um resultado muito forte dessa revisão da literatura, de que é impossível atingir um pé desse tripé de forma isolada.
Então, combater mudanças climáticas sem pensar num desenvolvimento mais justo ou na conservação da natureza não funciona, e vice-versa para qualquer uma das soluções isoladas. Então, copo meio vazio é que a situação é complexa, interligada, cheia de conexões, então a gente realmente precisa de um entendimento sistêmico e de soluções que avancem na direção de solucionar esses problemas ao mesmo tempo. Isso é mais complexo, isso requer estudo e soluções bem pensadas. O copo meio cheio é que isso quer dizer que, uma vez implementando essas soluções, a gente está avançando em todas as frentes positivas ao mesmo tempo. Seria muito difícil solucionar esses grandes desafios se cada um deles exigissem mudanças em setores diferentes ou em aspectos diferentes. É justamente porque há essa sinergia entre as soluções que há uma esperança da gente conseguir caminhar rumo a um futuro mais sustentável em todas essas frentes. Pode passar, por favor. Aqui eu não vou entrar em detalhes e depois estou à disposição hoje, outro dia, para isso. Vários exemplos de soluções mais aplicadas em vários setores, de como fazer isso. Pode passar, por favor, endereçando tanto as causas diretas quanto indiretas, mais exemplos em múltiplos níveis, seja gestão integrada da terra, água doce, oceanos, seja soluções baseadas na natureza dentro das cidades, tudo isso sendo crucial, exemplos que nos levariam na direção que é necessário prosseguir. Pode passar, por favor. Como eu falei antes, os povos indígenas e culturas locais detêm uma boa parte das soluções, e o entendimento disso e trazer essas soluções para o dia a dia da tomada de decisões e dar escala a algumas dessas soluções é não só ético do ponto de vista inclusivo, mas também prático no sentido de avançar no caminho de soluções para todos. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um elemento-chave para tudo isso, a evolução dos sistemas econômicos e financeiros globais. O relatório fala de uma forma muito forte para um relatório das Nações Unidas que é necessário se afastar do paradigma limitado de crescimento econômico e reestruturar os sistemas econômicos e financeiros globais. Esse é um relatório aprovado por todos os países das Nações Unidas, numa longa discussão de aprovação em Paris no ano passado. Então, essas recomendações têm chancela unânime de todos os países, o que ajuda a trazer para o mundo prático e, às vezes, até para o mundo legal alguma dessas soluções. Pode avançar, por favor. E a mensagem final aqui é que muitas das soluções que a gente precisa já estão sendo implementadas em pequenas escalas em quase todos os lugares. Então, a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa inventar tecnologias novas. Claro, tecnologias novas sempre ajudam, o progresso científico e tecnológico é super importante, mas não é desculpa para não caminharmos de forma mais acelerada, porque as soluções necessárias, em geral, já estão em implementação. O que a gente precisa são mudanças transformadoras que deem escala a mudanças que já estão sendo implementadas. Pode passar, por favor. E, como eu falei, a importância da implementação. E pode passar. E aqui a gente chega, em dado esse panorama atual, que é a primeira metade da minha apresentação, o que tudo isso nos traz de busca para o futuro e por que a ciência da sustentabilidade, a gente acredita, tem um papel nisso. E para começar, o que é essa ciência da sustentabilidade que a gente tanto fala? Pode passar, por favor. Lá atrás, isso já meio batido, a gente tem o desenvolvimento sustentável no relatório Nosso Futuro Comum de 87, aquele que é compatível com as demandas das gerações presentes e das gerações futuras. Pode passar, por favor.
também um entendimento já um pouco batido, mas de um tripé entre o ecológico, o social e o econômico, e a gente só atinge o sustentável se a gente estiver na interseção entre esses três elementos. Então, o tripé da sustentabilidade, dentro do social, obviamente, estão vários aspectos de cultura, identidade aqui, mas é na interseção dos três que a gente atinge em escala a sustentabilidade. Pode passar, por favor? Uma crítica histórica ao desenvolvimento sustentável é que é uma boa política, uma boa propaganda também, mas pouca ciência por trás. E é nesse ponto que a ciência da sustentabilidade aparece e vem a contribuir. Pode passar, por favor. A ciência da sustentabilidade, então, só definindo como uma de várias definições possíveis, é um novo campo do conhecimento científico definido pelos problemas que aborda relacionados à transição para a sustentabilidade. Pode passar, por favor. Pode passar todo o slide. Está crescendo com pesquisa e ensino, desenvolvimento ainda incipiente, mas já mais acelerado, de conceitos, ferramentas e até questões éticas próprias começam a aparecer quando você tem que fazer escolhas difíceis. Encontra-se na evolução de abordagens que inicialmente eram multidisciplinares, várias disciplinas juntas envolvidas, mas cada uma no seu canto, na sua praia. As abordagens interdisciplinares, onde essas ciências começam a conversar, mas você ainda vê nitidamente cada ciência ali com seu ferramental, não tem um grau de integração tão grande, mas chegando à transdisciplinaridade, onde você já vê, você já não vê tão claramente cada caixinha, cada ciência, e na verdade você transcende o conceito de ciências separadas e atinge, sem abandonar as duas primeiras, um grau de integração no entendimento das questões mais alto. E constantemente buscando a interação com aquelas disciplinas tradicionais, seja elas das ciências naturais, sociais, humanas e as técnico-científicas, que são o alicerce de todo o conhecimento que depois a gente junta na busca das soluções para os desafios. Pode passar, por favor. Aqui um livro-texto recente, é tudo muito recente na ciência da sustentabilidade. Eu gosto, o autor, o Bert, ele define em duas grandes partes os objetivos da ciência da sustentabilidade. Então, por um lado, a gente encontra várias outras definições, sem dúvida que avançar no entendimento básico de sistemas dinâmicos homem-natureza e criar pontes entre as ciências naturais e sociais e entre ciência e políticas públicas e privadas. Então, isso é um coração da ciência da sustentabilidade, onde a gente tenta fazer ponte tanto entre disciplinas, entre homem e natureza, e entre ciência e as aplicações no mundo real, políticas públicas e privadas. Mas ele ressalta que também é objetivo da ciência da sustentabilidade apreciar, entender, estudar a variedade de perspectivas sobre o desenvolvimento sustentável e as variedades de contextos para o seu design, implementação e avaliação. Isso eu acho muito importante, esses dois grandes objetivos sempre caminharem juntos, porque tudo é contexto específico. Então, é muito importante entender esses dois grandes metades. Pode passar, por favor. A ciência da sustentabilidade, então, numa outra definição, está justamente nessa interação tripla entre os sistemas humanos e os sistemas naturais e os desafios rumo à sustentabilidade. Então, aquela área azul, onde você está tentando entender os desafios da sustentabilidade na interação entre os sistemas humanos e naturais, que está o coração da ciência da sustentabilidade. As áreas em vermelho e azul também fazem parte do escopo mais ampliado. Pode passar, por favor.
aqui só um gráfico que eu gosto, ele mostra cada pequena retinha, pequena tracejado nesse emaranhado. É um artigo científico publicado usando a expressão ciência da sustentabilidade, e aqui nas cores, esses pesquisadores coloriram em função dos temas e assuntos que a ciência da sustentabilidade foca. Então, a gente vê nesse emaranhado que realmente a ciência da sustentabilidade tem um componente muito forte das coisas mais relacionadas à interação homem-natureza ali na fronteira, seja na agricultura, recursos pesqueiros, florestais, aspectos de água e conservação da natureza, mas igualmente a gente vê aqui energia, sociologia, planejamento urbano, turismo e negócios de forma geral. Então, é interessante que mesmo no aspecto mais científico, de novo, são artigos científicos da ciência da sustentabilidade, já há uma variedade muito grande de campos e aplicações práticas. Pode passar, por favor. Essa questão da aplicação prática é particularmente importante numa definição clássica. A ciência da sustentabilidade ela busca tanto avançar no entendimento mais teórico e aplicado dos aspectos relacionados a tudo que eu falei, mas sempre também tendo uma consideração prática de uso. E nesse sentido, a ciência da sustentabilidade ela está a serviço da busca pelo desenvolvimento sustentável em suas diferentes definições, sejam as definições das Nações Unidas, sejam aquelas definições de povos locais. O importante aqui é essa busca constante por aspectos aplicados. Pode passar, por favor. A gente pode colocar a origem onde a gente quiser, olhando para trás. Normalmente se mostra que ao longo da década de 70, e 80 e 90, estudos pioneiros do que a gente já poderia chamar de ciência da sustentabilidade foram feitos, alguns marcos históricos, a Rio 92 sendo um dos grandes marcos históricos, mas pode passar. Principalmente a partir do ano 2000, onde numa conferência mundial de todas as academias nacionais de ciência, é feito um manifesto por uma ciência para a sustentabilidade do século XXI. Isso ecoa, poucos anos depois, num pedido tanto das Nações Unidas e depois do próprio G8, pedindo por uma ciência holística e orientada para a ação num dos seus grandes relatórios. E alguns outros marcos da aceleração da ciência da sustentabilidade na década passada, onde ela emerge no início da década e no fim da década ela já começa a tomar corpo de uma forma um pouco mais estruturada. Programas de pós-graduação inovadores começam a aparecer em universidades como Harvard e algumas outras poucas, e na Escandinávia em particular, e isso amadurece ao longo dessa década. Pode passar, por favor. E era já ali, lá na época em 2010, que a gente funda o Instituto Internacional para a Sustentabilidade e começa a conversar já em 2011 com a PUC sobre a criação de um curso. Essas conversas demoram um pouquinho. Já é inovador hoje, na opinião de muita gente. O primeiro curso, como o Fábio colocou, no Brasil. Aliás, o primeiro curso no Sul, global, focado em ciência da sustentabilidade. Mas, ao longo da década, a gente experimenta na prática essa interface entre pesquisa e ciência. Eu termino aqui a minha fala ilustrando um pouquinho isso. A gente que faz ciência da sustentabilidade há 10 anos, um exemplo desse ciclo: ciência, aplicação, política pública, desenvolvimento de soluções aplicadas. O Brasil, em 2013, promulga uma nova versão do seu Código Florestal e traça objetivos de restauração da natureza em uma escala muito grande. E nesse momento a gente é chamado, pode passar, por favor, pelo Ministério do Meio Ambiente na época, para desenvolver uma ferramenta que olhasse de forma integrada para esses desafios
ecológicos, econômicos, sociais, de se restaurar a natureza de forma integrada, numa escala muito grande. E a gente olha para esses desafios e o pedido por uma criação de uma ferramenta de apoio à decisão, seja do setor público e privado. A gente coordena um time multidisciplinar de cientistas internacional sobre isso, pode passar, e a gente gera uma ferramenta que gerou primeiro para a Mata Atlântica, pode passar mais uma etapa, um primeiro exercício de planejamento de restauração em larga escala, e hoje a gente desenvolve isso para os 6 biomas do Brasil. Pode passar, por favor. Essa inovação ainda científica, ela é publicada num periódico de alto impacto da área, na Nature Ecology Evolution, no ano passado, e nesse momento a Convenção de Diversidade Biológica das Nações Unidas pede que a gente, reconhecendo que aquilo seria o estado da arte científico desse campo, mas já aplicado, pede que a gente faça o mesmo exercício em escala global. A primeira vez que uma instituição de um país baseado no Sul lidera um exercício global para as Nações Unidas. Pode passar, por favor. Esse exercício na Mata Atlântica, só para ilustrar, pode passar, a gente chega a mostrar, que pode passar mais um, que ao usar abordagens integradas, socioecológicas, de planejamento, a gente pode aumentar a custo-efetividade, o impacto e a redução de custos sociais e econômicos em até 8 vezes da restauração na Mata Atlântica. Pode passar. Depois, claro, à disposição para mostrar tudo isso, pode passar todos os mapas. Formas diferentes de priorizar a Mata Atlântica vão levar a resultados diferentes, pode passar. E aí, em escala global, a gente faz isso para as Nações Unidas no ano passado. Pode passar, por favor. Gera os primeiros mapas globais de áreas prioritárias para restauração. Quanto mais vermelho, mais prioritário, aqui com foco em biodiversidade. Vem o Brasil, a Mata Atlântica em particular, a gente não roubou nem um pouquinho, eu juro, com uma altíssima prioridade global, mas vários outros lugares, principalmente nos trópicos, mas não só, com altíssima prioridade. Pode passar. A gente apresenta esses relatórios para a Convenção de Diversidade Biológica, para cada um desses países listados aqui poderem tomar suas decisões. Pode passar. Isso foi ao longo do ano passado e desse ano também de forma virtual, já com o impacto da pandemia. Pode passar mais um. A gente gera uma ferramenta que é capaz de não só informar discussões globais, como ir num nível de metros, e que já está sendo usado até em alguns projetos outros nossos, para planejar até dentro de fazendas individuais o como fazer a restauração, pensando em múltiplos objetivos ecológicos, econômicos, sociais. Pode passar. E eu usei esse exemplo, e com tudo isso, no fim do ano passado, um dos últimos eventos para a pandemia das Nações Unidas, a gente organiza aqui no Rio, entre 6 e 8 de novembro, em parceria com as Nações Unidas, um evento que discute a nova meta global de restauração, porque as Nações Unidas acabavam de aprovar que essa década, a década de 2021 a 2030, seria a década das Nações Unidas de restauração. Então, é a grande década para se restaurar a natureza, e por causa disso a gente acabou organizando um workshop que discute essa nova meta global aqui no Rio no final do ano passado. Mais de 75 países, oficialmente países, participando, além de representantes de povos indígenas tradicionais, de grupos representando as gerações mais jovens, as gerações futuras participam também. Pode passar. Eu falei tudo isso, eu encerro por aqui, para ilustrar esse ciclo de interação, que na verdade ele começa com uma interação nossa com política pública, um pedido aplicado de uma ferramenta para gerar a aplicação,
E a gente desenvolve aí a ciência integrada e transdisciplinar, isso leva a artigos de impacto, que leva de novo a uma interação aí num outro nível com política pública, aí já global, que gera, porque aliás agora gera um artigo a ser publicado agora em setembro na revista Nature, com esses resultados globais. Então esse ciclo política, ciência, ciência política, constante e transdisciplinar é o que eu queria ilustrar como um pouquinho de um exemplo aplicado de ciência da sustentabilidade. Temos vários outros e em vários outros campos que a gente vai explorar ao longo do curso, mas eu queria trazer isso e partilhar esse exemplo e fico à disposição para outros esclarecimentos mais tarde. Agradeço a paciência de vocês por essa apresentação, aqui a nossa ferramenta para quem tiver interesse. E agora eu queria passar a palavra para outra fundadora e coordenadora do CS Rio, a professora Agnieszka, que vai compartilhar com vocês todo o seu conhecimento. Obrigado. Olá, Bernardo, pode confirmar que está me ouvindo? Sim, eu te ouço bem claramente, te vejo bem também. Ótimo. Então, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Meu nome é Agnieszka. Primeiro desafio da sustentabilidade desse curso é pronunciar meu nome. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou tocar um pouco mais sobre a prática. Vou ficar bem breve, eu vou focar numa disciplina que no primeiro semestre desse curso nós vamos ter, que se chama Prática de Sustentabilidade e Sustentabilidade 2, onde vamos aprofundar o tópico sobre indicadores de sustentabilidade. Então, voltando um pouco na fala do Bernardo sobre ciência da sustentabilidade na prática, ela serve para transformar os atuais desafios em oportunidades. Isso requer um novo tipo de profissional, que pode projetar práticas e estabelecer parceiras essenciais para a transição para a sustentabilidade. Agora, essa transição para a sustentabilidade deve ser medida de uma forma, para podermos avaliar a trajetória da mudança, se a trajetória está indo na direção da sustentabilidade ou não. Nesse sentido, os indicadores de sustentabilidade apresentam uma ferramenta para medir sustentabilidade. Então, ao longo das últimas décadas, vários indicadores de sustentabilidade foram desenvolvidos em vários contextos, pelas várias organizações, em vários contextos. São ferramentas de gestão ambiental, pública ou privada, à medida que consiga orientar e mensurar o desenvolvimento. O tópico de indicadores de sustentabilidade é um tópico muito complexo. Essa disciplina vai mostrar essa complexidade, mas também as soluções na prática, estudos de casos onde indicadores de sustentabilidade foram aplicados com sucesso. Eu só estou mostrando aqui um exemplo do livro que eu editei junto com a colaboradora da Quênia. Nós analisamos vários estudos de caso em várias áreas de economia, em biodiversidade, água, solo, vários tópicos. E isso mostra como desafiador, mas também como promissor é o uso de indicadores de sustentabilidade para avaliar sustentabilidade. Então, a disciplina sobre indicadores de sustentabilidade, ela tem como foco a aprendizagem da prática, usando esses estudos de caso,
através da prática. Então, a disciplina ela será focada, ela será feita de uma forma muito dinâmica, e também usando esses estudos de caso e também estudos de caso que vocês acharem interessantes. E aí, é importante dizer também que, dependendo do perfil da turma, nós podemos focar os tópicos de indicadores, porque é um tópico muito abrangente, muito complexo em várias áreas, e aí, dependendo dos interesses da turma, nós temos essa flexibilidade para focar mais na parte de biodiversidade ou mais na parte de responsabilidade social corporativa, ou mais na sustentabilidade de empresas, ou mais na agricultura, ou essa disciplina é para ser adequada ao perfil da turma. Os conceitos críticos, que, por exemplo, que eu acho que são muito importantes no sentido no tópico de indicadores de sustentabilidade, vão ser discutidos nessa disciplina, como, por exemplo, greenwashing, ou lavagem verde, que algumas empresas usam para fingir sustentabilidade, mas também alguns exemplos de abordagem participativa, como ela pode ser usada como indicador tanto de uma forma boa como errada. Vamos discutir os desafios e oportunidades, e também a teoria versus prática, porque também várias organizações estão propondo longas listas de indicadores de sustentabilidade ideais, mas na prática isso não funciona. Não, a disciplina trata sobre isso também. E tem várias aplicações do uso de indicadores de sustentabilidade na auditoria, na avaliação dos projetos, na avaliação do desempenho, pessoas, empresas, academia. E aí, terminando, eu gostaria só mostrar alguns exemplos onde que eles abrangem tanto ciência de sustentabilidade com o uso dos indicadores de sustentabilidade na prática. Então, são os artigos recentes que apresentam isso, e nós vamos aprofundar nesses tópicos. Por exemplo, como avaliar sistemas alimentares do ponto de vista da saúde humana. Riscos também para a saúde humana por conta de aumento do CO2. Então, e também pensando quais são os indicadores adequados para medir isso. Dieta, impactos da dieta e sustentabilidade, para indicadores para sistema alimentar sustentável. Soluções para cidades baseadas, soluções baseadas em natureza. É um tópico muito quente, muito crescente, que nos últimos anos atraiu muito a atenção. Soluções baseadas em natureza. Agora, como medir essas soluções, se elas realmente funcionam ou não, é um grande desafio. E aí, por último, colaboração eficaz entre ciência, política e indústria é um grande desafio. E também, quais são indicadores que podem avaliar de uma forma adequada essa colaboração? Eu acho que eu vou parar aqui. Tem vários outros exemplos, eu espero que vamos explorar eles juntos em breve. Muito obrigada, estou à disposição para perguntas agora. Tem também meu e-mail, se alguém gostaria de entrar em contato direto comigo, mas também, se tiver algumas perguntas depois, por favor, fiquem à vontade. Obrigada pela atenção. Obrigado, Aga. E
agora me cabe, para encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o curso em si, sobre a estrutura do curso e sobre a sua proposta. Então, vamos lá no próximo slide, por favor, Ingrid. Isso, então, como já foi apontado, né, pelo Bernardo e pela Aga, a ciência da sustentabilidade é um campo da ciência com cerca de 30 anos de idade, transdisciplinar, como a gente já falou, e se propõe a aplicar esse conhecimento a soluções necessárias para os desafios aí que o nosso planeta vem atravessando. No próximo. Por favor, Ingrid, sim. Então, alguns dos grandes temas são, quer dizer, vários desses foram mencionados, né? Tanto pelo Bernardo como pela Aga. O antropoceno, essa fase que a gente vive, que o impacto do ser humano sobre o planeta é maior, ao menos por enquanto, do que o impacto do planeta sobre o ser humano, e a relação disso com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a relação entre biodiversidade e redução de pobreza, biodiversidade e saúde, agora tão importantes indicadores, como a Aga mostrou para a gente, sustentabilidade em empresas, políticas públicas, uso da terra, cidades e sistemas urbanos, economia e tecnologias em geral. O próximo. Então, o objetivo do curso é esse, né? É muito parecido com o objetivo da ciência da sustentabilidade em si, é encontrar soluções transdisciplinares que viabilizem a transição para a sustentabilidade de sistemas que são tipicamente insustentáveis, como em grande parte é o nosso sistema vigente atual. O próximo. Então, o perfil do egresso. Isso aqui que eu acho que é o ponto mais importante, que talvez interesse aí a muitos de vocês. O que a gente imagina é que, quando aqueles de vocês que participarem do curso, ao se formarem, ao se tornarem mestres profissionais em ciência da sustentabilidade, que vocês tenham esse conjunto de capacidades aí, sejam capazes de incorporar boas práticas às suas atividades profissionais, tenham ferramentas aí para facilitar o diálogo entre atores, porque grande parte dos desafios atuais não são desafios de um setor só, envolvem diferentes atores, então o governo tem que conversar com a empresa, que tem que conversar com a sociedade em geral, a ciência tem que estar conversando com outras formas de conhecimento, como conhecimento indígena, que já foi aqui mencionado, com a arte, com as religiões. Então, a gente espera que aqueles que se formarem no nosso curso tenham essa capacidade de transitar entre diferentes campos de conhecimento, justamente para poder facilitar o diálogo entre atores. Muitas vezes o mestre profissional ele não vai necessariamente, ele até pode depois fazer um doutorado, pode se tornar um cientista, mergulhar na prática científica direto. Mas o principal para o mestre profissional que a gente espera é que ele saiba onde encontrar boa ciência. Ciência é essa que ele vai poder levar para o seu ambiente de trabalho para ajudá-lo a solucionar os problemas com os quais ele se deparar. Ao mesmo tempo, essa pessoa a gente espera que possa produzir boa ciência, e esse treinamento também vai ser dado no âmbito do curso, tanto ciência como técnica voltada para a solução dos problemas que estão por aí ligados a práticas insustentáveis. No próximo, por favor, Ingrid. Então, o curso tem, quer dizer, seguindo o formato da CAPES, né, o formato da agência do Ministério da Educação que regula aí os cursos de pós-graduação, tem uma área de concentração, que é justamente a área de ciência da sustentabilidade, e tem duas grandes linhas de pesquisa. Uma é voltada para os sistemas socioecológicos, que são sistemas... sistemas é uma coisa curiosa, né? Você vê como é que o ser humano separa as coisas, né? No próprio desenho das ciências, a gente fala nas ciências naturais e nas ciências sociais. As ciências naturais são tidas como ecocêntricas e as sociais são tidas como antropocêntricas. Então, hoje já se fala em sistemas socioecológicos sempre que a gente estiver trabalhando com sistemas que incluem o ser humano e a natureza. E se você pensar bem, é quase redundante, né? Porque à luz das mudanças climáticas, à luz dessa pandemia atual, é muito difícil você imaginar um sistema
que não seja integrado ser humano e natureza. Mas estão sempre integrados. Então, essa linha vai tratar disso, vai tratar sempre desse escopo onde ser humano e natureza estão integrados. Isso envolve governança de bens comuns, como esses bens naturais, envolve adaptação a todas essas transformações pelas quais o mundo tem passado, e envolve, naturalmente, diversos estudos de caso. Essa é uma das linhas. A outra linha é a linha dos sistemas sociotecnológicos, ou sistemas sociotécnicos. Essa diz mais respeito a estudos voltados para como você se utiliza da tecnologia para reduzir a intensidade de carbono das suas atividades. Então, isso inclui pesquisas voltadas para essa relação entre a indústria e meio ambiente, envolvendo a energia, agricultura, turismo, cidade, infraestrutura, toda a parte de hierarquia da mitigação, que envolve como é que você compensa danos e perdas, como é que você faz offset em relação às suas práticas, ou seja, como é que você devolve mais do que você retirou para o ambiente, e sempre permeado aí por diversos estudos de caso. Então, essas são as duas grandes linhas dentro das quais a gente espera que os trabalhos finais de curso, as dissertações e os produtos gerados no mestrado profissional se encaixem. No próximo, por favor. E aí tem o elenco de disciplinas, né? Eu acho que o principal a se destacar aí é que a gente tem um conjunto de 6 disciplinas obrigatórias, e a intenção é que essas 6 disciplinas sejam cumpridas no primeiro ano de curso, né? Ano que agora vai de agosto de 2020 a julho de 2021. Então, no primeiro semestre, as 3 disciplinas oferecidas seriam sustentabilidade 1, que é um bocado dentro dessa linha que o Bernardo apresentou para nós agora. A sustentabilidade 2, que é voltada para indicadores e ferramentas, como a Aga nos apresentou, e a terceira é de introdução aos sistemas socioecológicos que eu cubro. De maneira tal que no segundo semestre a gente vai para os sistemas sociotecnológicos, novamente comigo, interface, ciência e tomada de decisão com o nosso colega Carlos Alberto Escaramuza, e a parte de gestão de projetos com a professora Mariela. Então, essas são as obrigatórias que todos terão que cursar, e aí é um conjunto de disciplinas eletivas, algumas voltadas mais para conteúdo, outras voltadas para ferramentas de aplicação, que vocês veem aí na tela, e a ideia é que a gente possa oferecer essas disciplinas à medida que tenham buscas pelas turmas. Então, a gente vai estar consultando as turmas para ver quem tem interesse em quais disciplinas, para que a gente possa oferecê-las. No próximo, por favor, Ingrid. Então, a quem se destina, né? Isso que eu estava falando lá no começo. Além de pessoas que já atuam no mercado profissional, que já tenham passado pelo mercado profissional, seja do setor público, privado ou do terceiro setor, o curso se volta também para acadêmicos, pessoas que são egressas aí do sistema acadêmico e que estão em busca de uma ação mais prática, mais aplicada aí à solução de problemas reais. E também a sociedade em geral, né? Então, a gente tem já no primeiro elenco aí de estudantes que nós selecionamos para essa primeira turma, está super excitante, a gente está animadíssimo com o fato de ter um escopo, assim, uma diversidade de temas, de abordagens, de experiências que certamente torna esse curso muito rico. No próximo, por favor, Ingrid. E está aí o corpo docente, né? Nós somos 12 docentes, tem ainda alguns ajustes sendo feitos aí nesse quadro, mas o que é muito interessante é que esse conjunto, a gente não fez isso de propósito, mas cada um desses 12 colegas teve uma formação diferente do outro, entre ciências naturais, ciências exatas e ciências humanas, tem um pouco de tudo aí nesse grupo, tem gente da área de direito, tem gente da área de serviço social, tem geógrafo, tem engenheiro florestal, tem biólogo e por aí vai. Então, essa diversidade é muito grande. E o que eu queria destacar é que tem, de novo, uma diferença do curso profissional para os cursos acadêmicos, é que no acadêmico, o papel do docente é um papel muito grande em escala, vamos dizer assim. Então, há uma expectativa que o docente, mais unilateralmente, até vamos dizer, passe informação, conhecimento para os alunos. O mestrado profissional tem uma característica diferente.
como parte do quadro discente, já atuou no mercado profissional e tem experiências próprias, o discente ele é tão importante quanto o docente, porque ele traz essa experiência para o curso e isso enriquece não só os seus colegas, como o corpo docente também. Então, a ideia, inclusive, é que aqueles de vocês que hoje estão vinculados a uma empresa, a um setor de governo, a uma ONG, o que seja, e que ingressam no curso, se vocês quiserem transformar algum objeto do seu trabalho hoje profissional no seu objeto de tese, para o curso é fantástico. É uma das coisas que a gente mais espera, que vocês tragam problemas reais do trabalho de vocês e que esses problemas se transformem em objetos de estudo que resultem num produto final para vocês e para o curso. Então, essa mistura do acadêmico com o profissional é que é a grande aspiração, vamos dizer assim, dos cursos de mestrado profissional. Óbvio, a gente tem um enorme desejo que isso ocorra. Mas também aqueles de vocês que não estão ligados a nenhuma empresa, nenhum governo, e que estão vindo aí da academia, ou que estão em fase de transição e que querem aprender novas coisas, vocês vão ter um território fértil aí para experimentar com esse elenco tão diversificado de professores e com um quadro de estudante, como eu mencionei, que também é bastante diversificado. Isso certamente vai ser inspirador para todos nós. O próximo, por favor, Ingrid. E, naturalmente, que o curso tem aí uma riqueza grande de parceiros, tanto nacionais como internacionais, né? Tem universidades estrangeiras, a gente tem organismos ligados às Nações Unidas, a ONGs nacionais e internacionais. Então, a expectativa é que essa diversidade a gente possa estar pondo em contato com vocês. São pessoas que, eventualmente, vêm ao Brasil e agora, com as ferramentas eletrônicas estão em voga, vai ser mais fácil ainda da gente poder dar acesso a vocês para pessoas que estão trabalhando com esses temas em outras partes do mundo e, com isso, construir novas pontes, novas parcerias, das quais vocês possam desfrutar também. No próximo, por favor. Então é isso, a gente tem aí inscrições abertas para o processo seletivo para fechar a nossa primeira turma até 29 de julho. A primeira turma vai estar se instalando e o curso se iniciando em agosto, provavelmente ainda em base remota. A duração esperada, né, para o curso é que ao final de 24 meses vocês possam estar aí defendendo seus trabalhos finais. E as aulas se darão nesses períodos de segunda a quarta, das 7 da noite às 10 da noite, no campus da PUC Gávea, e por enquanto, ao menos durante o mês de agosto, a gente vai estar fazendo isso de maneira remota. Então, aí os dados da página, para quem tiver interesse se inscrever, e eu estou vendo que também no chat a Fernanda Gomes está pondo aí mais algumas informações para vocês sobre e-mail, sobre site, assim por diante, e portanto a gente queria convidar vocês aí para ficarem à vontade. Se tiverem qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. A gente tem mais alguns minutos aqui para o nosso bate-papo. E com isso eu encerro então e passo aqui para a parte das perguntas e convido meus amigos Bernardo e Aga para surgirem também na tela aí para a gente começar um bate-papo com vocês. Obrigado, Fábio. Excelente, como sempre. Eu só me toquei de uma falha, essa coisa remota, a gente acaba esquecendo, né, de algumas coisas, a gente não se apresentou para os nossos caros ouvintes. Então, só rapidinho, corrigindo esse erro antes de passar a bola para vocês. Sou Bernardo Strasburg, eu sou formado em Economia, com mestrado em Planejamento Ambiental e doutorado em Ciências Ambientais. E há 10 anos fundei o Instituto Internacional para a Sustentabilidade e desde 2013 sou professor do quadro permanente do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, também leciono no Departamento de Ecologia da UFRJ. Por favor, caros colegas, podem se apresentar rapidamente também. Bom, então, meu nome é Agnieszka, mas como o Fábio já falou algumas vezes, sou Aga para facilitar a vida de todo mundo. Pessoas me chamam Aga. Sou engenheira em proteção ambiental pela Universidade da Polônia.
Fiz meu doutorado em ciências ambientais na Inglaterra. Depois fiz postdoc na PUC em indicadores de sustentabilidade. Agora sou professora permanente no Departamento de Geografia e Meio Ambiente. Junto com o Bernardo, fundei o Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Eu também estou coordenando o CS Rio, o núcleo da PUC. Bom, eu sou Fábio Scarão, sou engenheiro florestal pela Universidade de Brasília, fiz o meu doutorado em ecologia na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e até pela minha idade aqui, que é bem superior dos meus dois colegas, eu já trilhei diferentes caminhos, comecei lá estudando plantas e fotossíntese, e disso gradualmente migrei para mudança climática e efeito de mudança climática sobre a biodiversidade, e mais recentemente eu tenho me interessado mais pela parte de comunicação entre a ciência e outras formas de conhecimento, e é onde que eu tenho atuado mais recentemente, especialmente conhecimento indígena, religião e arte. Obrigado, Fábio. E aí, com isso, acho que a gente pode passar para as perguntas, né, Bernardo, aí do nosso Isso, público. gente. Por favor, queria agradecer demais a paciência de todas e todos. E agora é um bate-papo. Quem se sentir confortável, por favor, podem ligar suas câmeras. É sempre mais simpático, mas por outro lado, a gente sabe que é tarde do dia já, então fique à vontade para quem preferir só ficar no áudio. Mas, por favor, sintam-se encorajados a fazer perguntas, comentários sobre o que a gente conversou e sobre o curso, o que quer que vocês queiram perguntar. E podem ficar à vontade, abrir o microfone e falar. Eu sei que é tarde e às vezes a gente fica um pouco... eu também prefiro ficar um pouco mais passivo nessas horas, mas sem timidez, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, não precisa ter ordem, levantar a mãozinha, nem aqui no Zoom tem essa parte, acho que aqui não tem. Então fique à vontade só para desmutar o microfone e fazer pergunta. Quem preferir escrever, pode escrever no chat também, mas fiquem à vontade. Eu posso aproveitar, Bernardo, e dar uma informação que eu estou esquecendo aqui, que eu acho que é importante, uma pergunta que normalmente surge também, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas perguntam se o trabalho final de um mestrado profissional é parecido com o de um curso acadêmico, né? Se é uma dissertação ou uma tese e tal. E é importante esclarecer que pode ser isso, mas também tem outros formatos. Então, eventualmente, um software, um plano de manejo para uma unidade de conservação, ou um plano de negócios para uma nova empresa de base sustentável que está sendo criada, às vezes esses produtos já voltados para uma aplicação direta no setor onde quer que a pessoa trabalhe, seja ele público, seja ele privado, pode contar também, deve, inclusive até desejável, que funcione como trabalho final, às vezes acompanhados por um texto que explique e tal, mas que, portanto, o trabalho final não precisa necessariamente ser uma dissertação ou tese. Obrigado, Fábio. Acho que é
super esclarecimento. Eu lembro até que na lista de trabalhos possíveis tinha até partituras de músicas, então quem quiser compor uma ode à sustentabilidade, tudo isso também conta como trabalho final. Então, como pode ver, são muito flexíveis as regras da CAPES. A ideia é que eu acho que você sempre ressalta isso, né, Fábio, desde os nossos papos iniciais, há aqui uma convergência muito legal entre os objetivos de um mestrado profissional e os objetivos da ciência da sustentabilidade, que os dois, nesse caso específico, buscam que os seus resultados, mais do que artigos acadêmicos e coisas do tipo, tenham um impacto no mundo real, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem uma sinergia bem legal, como foi até ressaltado pela representante de área da CAPES, que nos visitou. A gente tomou uma atitude um pouco inusitada e até um pouco arriscada, de uma certa forma, e a gente convidou a representante de área da CAPES, que vai avaliar o curso e dar a nota para o curso, para visitar a PUC e a professora lá do Tocantins, e conheceu todo o projeto do curso e os planos, e já deu um feedback um pré-feedback muito positivo sobre o curso, colocou até uma responsabilidade grande entre os professores e os alunos da primeira turma, que ela vislumbra no nosso curso o potencial primeiro curso nota máxima da área na CAPES, no mestrado profissional. Então, a gente tem a ambição de ser não só o primeiro, mas na área de sustentabilidade em particular, mas também o melhor curso na área interdisciplinar que o curso se insere. Apareceu uma pergunta aqui da Adriana. Adriana, por favor, fique à vontade para responder. Na verdade, a gente, exatamente pela questão que você colocou, a gente não tem uma expectativa que antes do início do curso a aluna ou o aluno já tenha um nível de profundidade a ser explorado. O objetivo justamente do curso, em especial o primeiro semestre do curso, é onde a gente espera prover a vocês um pouco mais de horizontes da ciência da sustentabilidade, ferramentais, ideias, e a parte desse primeiro semestre um diálogo sobre o que pode vir a ser um trabalho final, potenciais orientadores e co-orientadores. Então, a gente, nessa etapa de processo de seleção, a gente só quer realmente ver que a potencial aluna ou aluno tem uma capacidade razoável de articular ideias e uma noção, ainda que inicial, do que seria um potencial trabalho que pode mudar completamente de tópico. Isso também é importante deixar claro, que quer que seja listado ou proposto como essa ideia inicial do processo seletivo, ele de forma nenhuma amarra ninguém a seguir naquele tópico. É, de novo, como a gente colocou, só uma avaliação muito breve de uma capacidade de articulação das ideias nesse sentido. Fábio, se quiserem complementar. Não, só falando que isso é, na verdade, uma grande vantagem do mestrado profissional, porque com mestrado acadêmico, quando você entra, você já tem que ter um pré-projeto, um projeto preliminar, que pode mudar um pouco, mas completamente não. E aqui tem essa flexibilidade. Então, depois de um semestre ou depois de 2 semestres, se vocês acharem que querem mergulhar em outra parte de sustentabilidade, isso é completamente, não tem nenhuma restrição. Tem uma outra pergunta aqui da Natália. Fábio, não sei se ia complementar sobre a primeira pergunta. Não, acho que tá bem esclarecido. Legal.
Natália, em relação às aulas online, infelizmente não era o plano, né? Mas a gente agora já tem a confirmação que a PUC, por precaução, e eu acho absolutamente correto isso, todo esse próximo semestre da PUC vai ser remoto, mas tem uma diferença muito importante entre o chamado ensino à distância, né, e as aulas gravadas, sem uma interação importante ao vivo. A gente queria deixar claro que nesse semestre, apesar dele ser à distância, ele será ao vivo, ou seja, todas as aulas, todas as horas de aula das 3 disciplinas do primeiro semestre serão dadas ao vivo para a turma. É bem possível que a gente grave, pelo menos a parte expositiva das aulas, e deixe disponível para os alunos depois, como você está perguntando, Natália, mas o curso ele será um curso ao vivo, remoto, por questões de segurança, enquanto necessário, mas ele não é um curso de ensino à distância, ele é um curso onde todas as aulas da disciplina serão, todas as horas de aula serão dadas ao vivo na interação professor-aluno. Isso complementando, porque esse semestre para nós, esse primeiro semestre, para nós professores da PUC, foi também um aprendizado como conduzir de uma forma mais eficiente as aulas online. A gente até descobriu que tem vantagem desse processo, então, isso também não... Por exemplo, eu tenho as matérias, as disciplinas que requerem certo nível de prática. E aí, desculpa, cachorro. E aí, eu já também testei essas dinâmicas que, por exemplo, eu planejei dentro da nossa disciplina de indicadores de sustentabilidade. Eu posso dizer que talvez alguns meses atrás eu ficaria com, não sei se medo, mas com alguma ansiedade como vai funcionar. Agora, porque a gente teve esse período de adaptação, de período de treinamento em vários níveis de graduação e pós-graduação, eu não só vejo isso possível, mas também tem vantagens dessas aulas online. Vai ser sempre ao vivo, como o Bernardo falou. Além disso, nós vamos estar disponíveis fora dos horários das aulas para esclarecimentos. Também sabemos que tem pessoas de vários jeitos de comunicação, então algumas pessoas preferem pessoalmente, outras não. Então, tudo vai ser incorporado para servir melhor a vocês. E também a previsão sim, esse primeiro semestre seria nessa forma, mas tem esperança, planos, não sei se a gente pode falar planos, mas tem essa visão que no 2021, primeiro semestre do próximo ano, a gente vai voltar. Só complementando, Natália, é que é bem provável que a parte expositiva das aulas, aquelas que tiverem uma parte expositiva importante, serão gravadas e podem ser acessadas posteriormente, poderão ser acessadas posteriormente pelos alunos da disciplina. As nossas 3 disciplinas são disciplinas que têm um componente interativo muito grande, de troca entre professor e aluno. A gente, que aliás é próprio da ciência da sustentabilidade, por isso uma das coisas que eu adoro da aula de ciência da sustentabilidade, e aproveitando um pouco o que a professora Anisha colocou, nesse primeiro semestre eu dei a disciplina no formato
acadêmico. Então, a disciplina que eu darei no mestrado profissional, que é a Introdução à Ciência e Sustentabilidade, eu dou ela já há mais de 5 anos no formato acadêmico, e dei de novo agora no primeiro semestre. E eu posso dizer para vocês, não é porque tem uma pessoa da turma aqui não, mas é que foi a melhor turma que eu já tive. Foram 15, 16 alunas, alunos e de backgrounds completamente diferentes, que estavam todos, toda quarta-feira, por 3 horas, trocando e nos informando e aprendendo mutuamente. Então, essa troca ao vivo, ela é um componente muito rico da disciplina e, para minha certa surpresa, ela ficou rica mesmo remotamente. Daí a importância, eu acho, do ao vivo, porque, claro, o ensino à distância tem o seu valor e a parte de assistir às aulas posteriormente também, mas a ciência da sustentabilidade é muito focada nessa troca. Então, embora a gente, quando houverem momentos mais expositivos, até por questões de privacidade dos alunos, né, a gente nos debates não gravaria e deixaria depois isso disponível. Então, a gente, nos momentos que tiverem convidados ou algum momento mais expositivo, a gente deixa isso disponível, mas uma parte importante das aulas é essa dinâmica ao vivo. Queria fazer uma pergunta. Estava tentando até ligar a minha câmera aqui, mas acho que meu computador não está permitindo. Era uma pergunta não de... Vocês conseguem me ouvir primeiro? Sim, Gabriel. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a apresentação, a exposição de vocês. Foi ótima, tanto em relação ao conteúdo, né, da ciência da sustentabilidade, quanto a oportunidade de fazer parte disso, né, ao entrar no mestrado profissional. E eu queria, a minha pergunta, ela não vai no sentido prático do curso, mas mais no sentido de aproveitar a presença de 3 especialistas na área. E, bom, eu já trabalhei com plantas, gosto muito de plantas, acho um tipo de organismo sensacional. Eu faço mestrado em ecologia na UFRJ, estou no 2º ano, mas fica a minha pergunta, vendo esses mapas globais de áreas prioritárias para conservação, levando em consideração florestas e biomas terrestres, como que isso se aplica e se está sendo aplicado para o ambiente marinho? Então, existem estudos, como que está a ciência da sustentabilidade voltada para o ambiente marinho? Aí eu faço essa pergunta para vocês. Eu posso responder, talvez não exatamente sobre esse planejamento e as mapas na escala macro, porque eu acho que sobre isso o Bernardo vai responder, mas eu já orientei alunos que trabalham exatamente com isso. Então, indicadores de sustentabilidade, por exemplo, para avaliando projetos de proteção das espécies ameaçadas, ou proteção dos... Então, eu acho que a prática da ciência de sustentabilidade, pelo menos do meu ponto de vista, pelos estudos de caso que eu conheço, pelas orientações que eu fiz, eu vejo que ela se aplica, claro que são contextos diferentes, mas os princípios da ciência e também os princípios dos indicadores nesse contexto são bem parecidos. Então, inclusive, se você tiver interesse, eu posso te passar alguns artigos, alguns materiais sobre isso, como ciência de sustentabilidade e como indicadores de sustentabilidade se aplicam nisso. Mas eu estou falando mais nessa escala de estudos de caso. Eu acho que Bernardo pode falar mais sobre essa escala macro.
falar rapidamente, depois vou deixar o professor de ecologia e especialista em plantas complementar. Mas, Gabriel, ótimo tê-lo aqui. O ambiente marinho, ele realmente, em várias das discussões, ele ainda, como de água doce, infelizmente, tem atenção menor do que terrestre em várias das discussões, mas há uma guinada já, pelo menos uns 8 anos, para corrigir isso. Então, no meu campo específico, eu sou essencialmente uma pessoa terrestre nesse sentido, mas a gente vem buscando complementar isso com colaborações com especialistas de universidades mundo afora, especialistas fortíssimas, né, da Austrália, da Califórnia, da África do Sul, com pesquisas importantes nos ambientes marinhos. E tudo que eu particularmente aplico e uso, já há um rebatimento marinho, a gente colabora em algumas dessas coisas, mas é crescente essa aplicação. E uma coisa bem de fronteira, que eu particularmente também estou envolvido, é na busca dos chamados telecouplings e na investigação das teleconexões entre os ambientes, ou seja, o entendimento de que, por exemplo, uma restauração numa área de ambiente terrestre vai afetar a qualidade do ambiente de água doce, que, por sua vez, vai afetar os ambientes costeiros e marinhos, e que, por sua vez, tem uma retroalimentação nos ambientes terrestres e por aí vai. Então, esse entendimento também da acoplação e das retroalimentações entre os diferentes ambientes ainda, esse é bem de fronteira, mas é também bem interessante, na minha opinião. Fábio já até veio com texto, livro, prova, já está tudo pronto aí. Sim, Gabriel, boa noite. Eu botei aí no bate-papo um link que pode te trazer alguma informação. É um livro que acabou de ser lançado, foi semana passada que saiu, ele tem acesso livre, de um painel ibero-americano de mudanças climáticas, com foco em adaptação a mudanças climáticas especialmente, e ele é uma prévia, né, ao IPCC, inclusive, voltado um pouco para auxiliar os nossos colegas do IPCC, que também já estão em fase de finalizar o seu relatório, e aí você vai encontrar que tem um capítulo inteiro só sobre ecossistemas marinhos. E essa parte toda de adaptação à mudança climática, ela é muito transdisciplinar também, e, portanto, você vai encontrar um bocado de coisa ali com base em ciência da sustentabilidade. Além disso, ao longo do próximo mês, agora em agosto, vai estar saindo um artigo na Nature Ecology and Evolution, que eu pude participar também com colegas aí do mundo todo, sobre manejo integrado marinho, sobre um tipo de método que vem sendo desenvolvido e aplicado em alguns países, voltado para a gestão de área marinha, para uma gestão participativa, multi-ator e multi-interesse. Isso também é uma abordagem muito típica da ciência da sustentabilidade, que aí nos próximos dias também vai estar no ar para vocês poderem acessar. Pô, que legal, gente. Aga, eu quero sim referências, eu vou dar uma olhada com certeza nessa que o professor Fábio mandou. Essa minha pergunta foi realmente meio capciosa, assim, porque eu entendo que a ecologia terrestre e a ecologia de plantas mesmo já tem um background muito maior do que a ecologia marinha, que está se desenvolvendo, e entender isso no contexto da ciência da sustentabilidade, eu acho que é de mega importância, justamente pelas teleconexões, né, Bernardo? Acredito que, por exemplo, restaurar um manguezal vai ter efeitos, com certeza, nos possíveis recifes de corais adjacentes, etc., né? Então, bem legal ver, né, que isso está avançando. Eu acredito que o ambiente marinho tenha algumas dificuldades em relação a acesso, a
investimento, né? Porque geralmente os custos são maiores para se acessar, mas como a pesca, por exemplo, representa, né, uma fonte de alimento para milhões de pessoas, eu acho que é de suma importância também ela entrar nesses contextos. E eu acho que, por outro lado, diferentemente do ambiente terrestre, onde áreas de proteção são tidas como ferramentas eficazes de proteção e de conservação da natureza, eu entendo que no ambiente marinho isso ainda está em discussão. Então, proteger uma área marinha pode sim ser uma ferramenta importante para a conservação, mas talvez só ela não seja suficiente. Então, aí eu enxergo que integrar as comunidades que vivem da pesca e diferentes atores, tanto como assim como políticas públicas, tem muito potencial para a gente avançar nesse sentido, né? Eu queria só, agradecer, né, mais uma vez, e agradecer as respostas, e dizer que, tendo passado por essa experiência, essa aula remota funcionou muito bem, né, Bernardo? Então, para quem tem interesse aí de seguir nesse mestrado profissional, eu acho que nesse momento que a gente vive de não poder se encontrar é uma perda, né? Assim, a gente olhar no olho é muito mais interessante, mas na medida do possível eu sinto que o curso fluiu muito bem, assim. Então tenho boas recomendações para dar. Obrigado, gente. Boa noite aí. Obrigado a você, Gabriel. Sua participação foi boa parte do motivo pelo qual foi muito interessante o curso. Eu pedi para colocar na tela, obrigado, Ingrid, esse slide aí, só com uma curiosidade, quando você mencionou que seria interessante também o enfoque nos ambientes marinhos, e você usou o exemplo, inclusive, da pesca como algo absolutamente fundamental para o bem-estar das pessoas e tudo isso. Naquele gráfico de artigos publicados sobre ciência da sustentabilidade e seus diversos temas, se você olha ali na esquerda, você vai ver que, de fato, o tema número 1 é a agricultura e a interface no terrestre, bem claro, mas logo abaixo, o segundo tema, mais pesquisado em ciência da sustentabilidade, são exatamente os recursos pesqueiros e os aspectos de pesca nos ambientes marinhos que você mencionou. Então, só para trazer que eu não editei isso rapidinho, não, já estava lá, que a ciência da sustentabilidade tem esse olhar particular, já histórico, para esse aspecto também. Bernardo, tem um comentário da Flávia, que é do INEA, né, cumprimentando aqui a gente pela iniciativa. E muito obrigado, viu, Flávia, por suas palavras aqui. Espero que a gente possa, em breve, estar se encontrando aí e que, enfim, a gente possa colaborar, como você bem lembrou, para que o Estado possa ter bons resultados aí. Para isso, a gente sabe que a gente depende muito do INEA, né, que é um órgão tão tradicional, tão importante, e a gente espera poder colaborar aí com vocês. Obrigado mesmo. Passo por as palavras do Fábio. A gente tem uma parceria em andamento com o INEA e é absolutamente fundamental para dar escala para tudo isso. Obrigado pelas palavras. Jéssica. Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, claramente. Bom, primeiramente, obrigada aí pela apresentação e pela aula. A minha dúvida é mais em relação ao curso e eu queria entender a necessidade de ter algum tipo de background relacionado à área ambiental ou de sustentabilidade, porque no momento eu não tenho nenhum tipo de experiência. Eu estou no momento que eu estou buscando uma transição de carreira para uma coisa que eu possa sentir mais propósito e tenha mais a ver com o meu propósito pessoal, né? Eu já tenho práticas que eu considero sustentáveis no meu dia a dia, mas eu gostaria de trazer isso para o âmbito profissional também e estou buscando uma transição.
Então, no momento eu sou formada em administração e minha experiência é mais nessa parte administrativa, financeira, de multinacional e não tem nada, a não ser trabalho voluntário que eu já fiz, não tenho nenhum background. Eu queria saber se isso me traria mais dificuldade no entendimento das matérias e no meu desenvolvimento durante o curso. Por favor, complementem. Obrigado, Jéssica, mas eu diria já a princípio de saída que absolutamente não há nenhuma necessidade de um background específico na área, muito pelo contrário. Claro que um background específico na área é muito bem-vindo e complementa as discussões, mas a riqueza do próprio desenvolvimento da ciência da sustentabilidade está em sair das caixinhas que tradicionalmente lidam com a interação homem-natureza e buscar o mainstream dessas soluções, a busca de soluções aplicadas que passem, por exemplo, por multinacionais inserirem em suas administrações financeiras quesitos relacionados à sustentabilidade, passam por diversos aspectos. Então, a gente tem já na turma, na parte já selecionada dessa primeira turma, um mix muito interessante. Eu diria até que mais da metade da turma não tem um background específico nem na área ambiental, nem na área de sustentabilidade. São juízes, juízas, são pessoas que não têm nenhum tipo de treinamento formal na área, mas que têm exatamente o que você colocou. O desejo de migrar e de complementar a sua formação por um interesse, sempre vem de um interesse pessoal, de uma motivação pessoal, de querer ter algum tipo de impacto diferenciado no mundo, através dos mais diversos formações e setores de atuação profissional. Então, acho de forma bem enfática que só enriquece o curso a participação daquelas e aqueles que não têm uma formação específica na área, mas que vêm partilhar com a gente sua formação em outras áreas. Por favor, complementem, Agnieszka e Fábio, se quiserem. Não, eu concordo plenamente. Quando a gente fez entrevistas e aí essa primeira seleção, eu fiquei encantada com a diversidade. E, na verdade, os alunos, quando falaram, porque perguntaram também quais são os perfis dos outros alunos, quando a gente falava que tem essa mistura, todo mundo ficou muito animado. Eu também estou animada, porque dessa riqueza saem as soluções na prática. Então, tem várias pessoas, e nem assim, os vários backgrounds, designers, jornalistas, juízas, então isso não é nenhum problema, é muito mais do que bem-vindo. E Jéssica, você vai ver também no chat, eu botei um outro link para um relatório que saiu na semana passada, saiu terça-feira da semana passada, exatamente uma semana atrás, um relatório produzido pelo Fórum Econômico Mundial. Aliás, é o segundo dessa série, é o segundo que sai esse ano. É um fórum sobre o futuro da natureza e dos negócios. Então, se você der uma passeada nesse relatório, na própria página do Fórum Econômico Mundial, você vai ver que a sua área de especialidade, administração e finanças, mais do que nunca, é ultra importante para a sustentabilidade planetária. Inclusive, ia ser ótimo contar contigo no curso para a gente ter a sua experiência junto a nós, para a gente pensar junto aí essas soluções. E, enfim, eu recomendo, assim, como mais cedo, estava sendo demonstrado pelo Bernardo, todas as áreas se encontram nesse campo, né? A sustentabilidade ela é transversal a esses vários campos nossos. E aí, para isso, a gente precisa, de fato, criar instrumentos de diálogo e métodos que sejam aplicáveis a essas várias áreas. Isso é um outro gigantesco desafio.
Em cada uma das nossas áreas específicas, a gente tem linguagem própria, método próprio, uma base de conhecimento específico próprio, e a gente precisa nivelar essas diferentes formações e aprendizagens para a gente chegar num campo onde a gente se entenda e possa construir junto. Né? Esse aqui a gente tem uma espécie de papel em branco à nossa frente na construção desse curso, que eu acho, como a Agatha estava falando, acho muito excitante, muito animador, especialmente quando a gente vê uma turma tão diversificada como essa que a gente tem em mãos a essa altura. Legal, obrigada, gente. Obrigada aí. Mas alguém quer fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade para fazê-lo, seja pelo chat, seja pelo microfone. Enquanto alguém mais se prepara para fazer alguma pergunta, só frisando então, como o Fábio colocou, que Fernanda já colocou no chat o link onde tem o site do curso, o link, todas as informações para inscrições e também a forma de nos contactar, porque às vezes qualquer um de vocês que fique, qualquer uma de vocês que prefira hoje não fazer pergunta, ou que a pergunta surja um pouco mais à frente, se for considerar algumas dessas questões de forma mais prática, seja no processo de aplicação do curso, seja não relacionada ao curso, estamos todos à disposição para vocês nos contactarem também fora desse momento. Bom, eu acho que talvez seja pelo adiantado da hora, do semestre, e ninguém tem mais nenhuma colocação ou pergunta ou consideração específica por hoje. Eu, pelo meu lado, queria agradecer muito a presença de vocês todas, e dizer que a gente segue à disposição, segue empolgado, mesmo nesse momento, e até um pouco por causa desse momento, em estar com algumas e alguns de vocês nos próximos anos nessa jornada. Eu queria agradecer demais a Ingrid, a Joana, a Fernanda pelo apoio na organização do evento, e desejar a todas e a todos uma ótima noite e que fiquem seguras e seguros nos próximos meses, e vai ser um prazer interagir com vocês no futuro. Obrigado. Muito obrigada, estamos à disposição. Boa noite. Obrigada a todos e todas. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Muita saúde.